eu me chamo Diogo Mian e sou o seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos construirmos conhecimento acerca do conteúdo Regras de Concordância Nominal. Essa aula será dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Vamos lá! Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre concordância nominal. O que é uma concordância nominal? Como fazê-la? Então vamos fazê-la de forma que as palavras combinem, se encaixem uma com a outra, a ponto que a compreensão desse texto seja um texto coeso, coerente, ao qual a gente possa identificar e tirar dele todas as informações que ele tem a nos oferecer. Então, a concordância nominal, ela trata-se especificamente da concordância de gênero e número. Vamos aí concordar o gênero e o número, que deve ocorrer entre um nome, ou seja, o substantivo, e os outros termos da sentença que modificam adjetivos, artigos, pronomes, numerais, dentre outros. O que é que eu quero que vocês percebam? Que essa comunicação vai acontecer aí entre o substantivo e esses elementos que acompanham, tanto anteriormente como posteriormente. Eu vou mostrar para vocês quando o adjetivo vem antes do substantivo, quando ele vem depois do substantivo, o que ele desempenha em cada posição ali, o que é que ele modifica. A gente vai conseguir observar dentro da oração essa mudança e assim sucessivamente. Temos aí esse exemplo. Que pintura bonita. Lá em cima a concordância está me dizendo que ela se trata especificamente da concordância entre gênero e número. Então se eu tenho que pintura bonita, a que gênero pertence? Nós temos pintura como nosso que aí? Nosso substantivo, nosso adjetivo, é o nosso substantivo. Que pintura bonita. Temos pintura como nosso substantivo, bonita como nosso adjetivo. Pintura e bonita estão concordando entre si. Então nós temos aí o gênero feminino e o número, ambos estão no singular. Tranquilo? Perceberam aí a concordância? Uma palavra concordando com a outra, o substantivo concordando com o adjetivo concordando com o substantivo, estão ali se combinando para que exista uma boa comunicação. Como se dá a concordância nominal? Acompanhem comigo. Em uma sentença, quando o substantivo ele é acompanhado de outros termos, é necessário que haja concordância entre eles. Isto é, os termos que acompanham o substantivo devem estar de acordo com ele em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. A regra mais comum na língua portuguesa a respeito do gênero e do número dos substantivos é a da determinação das palavras de acordo com essas características. Como assim, professor? As terminações são muito importantes dessas palavras. Se vocês observarem aí nesse quadrado, nessa tabela, nós temos masculino, feminino, isso se refere ao nosso gênero. Singular e plural, isso se refere ao nosso número. Então nós temos a terminação do masculino singular ou a terminação do nosso gênero, no singular feminino, nós temos a plural os e as, para masculino e para feminino. Bem básico, bem fácil, isso aí a gente já faz no nosso dia a dia quando a gente fala a menina, a gente não fala o menino, a gente utiliza a menina, a gente utiliza esse determinante para identificar quem? A menina. É um determinante que está identificando o gênero, a menina, o menino. Tranquilo? Fácil demais. Então vamos lá. Como regra geral da concordância nominal, acompanhe. Regra geral, um substantivo mais um adjetivo. Ou seja, se eu tenho lá na oração um substantivo acompanhado de um adjetivo, está um ao lado do outro, nós vamos ter o seguinte exemplo. Meu filho é bonito. Nós tivemos aí meu como pronome, filho é o nosso substantivo e bonito é o nosso adjetivo. Percebam que filho e bonito estão concordando entre eles. Nós temos aí uma concordância entre gênero e número. Essa é a regra geral da concordância nominal. O substantivo ele vai concordar com o adjetivo, com o pronome que o acompanha em gênero e número. Aí vão ter algumas regras que são um pouco complexas, mas que vocês tiraram de letra com certeza. Vamos lá. Nesse caso, no primeiro caso, a gente acabou de analisar, né? Nós tivemos aí a concordância de gênero e número, e a seguir nós temos
Caso o substantivo da frase passe para o feminino, os termos que o acompanham terão que fazer a mesma transição para que haja concordância nominal. Percebam que existe esse jogo de palavras. Quando a gente inverte a ordem dessas palavras, ou quando a gente modifica, por exemplo, o gênero do nosso substantivo, o que acompanha ele tem que mudar também, como no exemplo. Minha filha é bonita. Em cima nós tivemos meu filho é bonito, gênero masculino. Abaixo nós tivemos minha filha é bonita, gênero feminino. Vocês perceberam que a concordância do bonita na frase anterior para o bonito, na frase seguinte nós tivemos o quê? Uma modificação de gênero para concordar com o nosso substantivo. Então, o mesmo acontece se alterarmos o número do substantivo do singular para o plural. Assim como eu modifiquei o gênero do meu substantivo e o que acompanhou, no caso o adjetivo, teve que seguir, a mesma coisa acontece se eu modificar o meu número. Vamos lá. Minhas filhas são bonitas. Percebam, minhas é o nosso pronome, filhas, substantivo, são o nosso verbo, bonitas, o nosso adjetivo. Então, ambas concordaram, ambas estão na forma plural. A regra geral da concordância nominal, ela basicamente é essa. O substantivo, ele vai concordar em gênero e número com o meu adjetivo ou que seguir ou anteceder ele. Tranquilo? Vamos lá. Próximo. Isso aqui é uma regra que a gente tem que analisar, observar direitinho e ter muita atenção. Substantivo de mesmo gênero. Professor, o que é que acontece quando eu tenho substantivos de mesmo gênero? Vamos lá. O adjetivo, ele vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Veja os exemplos. O Brasil possui montanha e chapada deslumbrantes. Percebam que nós tivemos aí montanha e chapada deslumbrantes. No final ali nós temos esse ES no final, que é marca de plural. Mas professor, a terminação não é A? Como é isso? Então, isso aí vocês têm que prestar bastante atenção, porque nós temos duas formas para concordar esse substantivo quando ele é de mesmo gênero e estão juntos. Como? Temos ali montanha e chapada, ambos são do mesmo gênero, porém, o nosso adjetivo que segue ele pode tanto ser flexionado no plural, como está aí, deslumbrantes, como ele pode ser deixado apenas no singular, deslumbrante. O Brasil possui montanha e chapada deslumbrante. As duas formas estão corretas para a língua portuguesa. Então é algo que vocês devem analisar nessa regra, porque todas as vezes que vocês identificarem dois substantivos ali do mesmo gênero, pode ser tanto feminino como masculino, não importa o gênero, porém, se os dois estão acompanhados e ambos pertencem ao mesmo gênero, nós, na hora da flexão, nós iremos colocar esse adjetivo tanto na forma plural como na forma singular. Vamos à próxima regra. Agora a regra de substantivo de gêneros diferentes. Acabamos de ver gêneros iguais, agora vamos ver gêneros diferentes. O que é que acontece nesse momento de concordância quando eu tenho gêneros diferentes? O adjetivo ele vai para o masculino plural. Masculino plural. Ou ele concorda com o substantivo que estiver mais próximo dele. Vamos lá? O homem e a mulher, lindos, chegaram para a consulta. O homem e a mulher, lindos, chegaram para a consulta. Isso te soa um pouco estranho quando eu falo o homem e a mulher, lindos, chegaram para a consulta. Pela norma da gramática normativa, está correta esse tipo de formação de frase. Porque o homem e a mulher são lindos, são duas pessoas, chegaram para a consulta. Outra forma que nós temos também, que é uma forma correta, é o homem e a mulher linda chegaram para a consulta. Professor, como assim linda se tem um homem ali? Olha lá em cima, está dizendo que o adjetivo ele vai para o masculino ou concorda com o substantivo que estiver mais próximo. Nesse caso aí nós tivemos mulher como o substantivo mais próximo. Ou seja, se está mais próximo do nosso adjetivo ele vai concordar com o que está mais próximo. Assim como se a gente inverter, colocar a mulher e o homem, lindo, perceberam a mudança? Chegaram para a consulta. Então, nesses casos de gêneros diferentes, a gente pode concordar de três formas. Quais são elas? A primeira é colocar ambos no nosso plural.
acompanhar o que tiver, o substantivo que estiver ao lado, ou seja, o adjetivo ele vai acompanhar o que estiver mais próximo. Se tiver mulher, nós vamos colocar em feminino. Se estiver homem, masculino. Então ele vai concordar com o que estiver mais próximo. São 3 formas de concordar nesses casos de gêneros diferentes. Tranquilo? Vamos lá. Próxima regra. Nessa próxima regra eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Observem bem. Tem aí, atenção. Observe a posição do adjetivo. O que seria isso? Identificar em que posição encontra-se esse adjetivo. Ele está antes do substantivo ou depois do substantivo? Em que local ele se encontra? Você vai se perguntar, o adjetivo está em que posição? Vamos lá. Vamos para a regra. Vários substantivos mais adjetivos. Essa regra aí é o quê? Quando eu tenho vários substantivos mais um adjetivo. Então nós temos, se o adjetivo estiver antes, observem bem essa informação, se o adjetivo estiver antes dos substantivos, a gente vai concordar com o nome mais próximo. Vamos ver no exemplo. Está desligada a máquina de lavar roupa e micro-ondas. Nós tivemos aí como substantivo máquina de lavar roupa e micro-ondas. Tranquilo? Tivemos vários substantivos, ou seja, se enquadra na regra e o adjetivo ele está o quê? Anterior a esse substantivo. Então, quando o adjetivo está anterior, quando ele está antes a esse substantivo, como é que vamos concordar? Vamos concordar com o nome mais próximo. Quem é o nome mais próximo que se encontra ali? Máquina. Então, a máquina está o quê? Desligada. Esse desligado, nosso adjetivo, ela está concordando com a palavra máquina, que é a palavra que está mais próxima a esse substantivo. Tranquilo? Próximo exemplo. Que linda pintura e poema ele fez. Então tivemos aí novamente, se enquadra na mesma regra, onde tivemos o adjetivo anterior ao substantivo, temos mais de um substantivo, então o adjetivo ele vai concordar com o substantivo que está mais próximo. No caso, pintura. Linda pintura. Concordou aí em número e gênero, assim como manda a regra geral da concordância nominal. Tranquilo até aqui? Respirem fundo e vamos para mais uma regra. A próxima aí nós temos adjetivos mais substantivos próprios, grau de parentesco ou títulos. O adjetivo vai para o plural. Calma, professor, o senhor está embolando tudo. Calma, vamos respirar. Vamos lá. Adjetivos. Quando eu tiver adjetivos mais, ou seja, observem a ordem. Tenho lá o meu adjetivo e ao lado eu tenho o quê? Um substantivo próprio. O que é um substantivo próprio? Meu nome, seu nome, João, Joaquim, Fernando, Fernanda, enfim, nomes próprios. Ou grau de parentesco. Pai, mãe, tio, tia, avó, primo, prima. Isso se chama grau de parentesco. Ou títulos. Embaixadora, ministra, presidente, prefeito. Enfim, nós temos o quê? Um título para essa pessoa. Então a regra ela me diz, quando eu tiver um adjetivo ou uma dessas 3 opções ao lado, nós vamos concordar esse adjetivo no plural. Tranquilo? Vamos para o exemplo. Li diversos livros dos grandes Machado de Assis e Clarice Lispector. Li diversos livros dos grandes Machado de Assis e Clarice Lispector. Observem a estrutura. O adjetivo está aparecendo anteriormente ao substantivo, grandes, Machado de Assis e Clarice Lispector. Nomes próprios, substantivos próprios. Então a regra me diz que quando eu tenho substantivos próprios e adjetivos anteriores, então esse adjetivo ele vai concordar em plural. Então nós tivemos ali grande, está concordando no plural. Próximo. Os talentosos pai e filho se apresentaram no evento. Olha o grau de parentesco, pai e filho. Olha o adjetivo aparecendo ali de forma... A forma dele está como? No plural. Ele está concordando no plural. Próximo. Os corajosos embaixador dos Estados Unidos e a primeira-ministra de Israel foram até o local do atentado. Então nós tivemos aí títulos. Esses substantivos eles aparecem para a gente como títulos. Então embaixador e primeira-ministra vão concordar com o nosso adjetivo na forma plural. Fácil demais, né? Basta só fixar na memória, aprender de uma forma prática. Isso só aprende o quê? Praticando, resolvendo exercícios que nós iremos resolver essa questão aí, que é para já. Então vamos lá. Identificando os termos da concordância. Temos aí, identifique os termos nas sentenças e justifique sua concordância caso haja. O que é que vocês irão
fazer nesse momento? Eu quero que vocês transcrevam todas essas frases para o caderno de vocês. Quando vocês transcreverem, libere algumas linhas abaixo das frases para que vocês tenham espaço para justificar e para responder. Vocês vão lá e vão botar assim: isso lhes garante excelente perspectiva de vencer o campeonato. E aí, qual o primeiro passo, professor? Eu vou identificar o meu sujeito, vou identificar o substantivo, identificar se eu tenho mais de um substantivo, se eu tenho... O que é que eu tenho nessa oração? Vou grifando, depois eu vou puxando setas, informando o que é cada um, e aí eu vou fazer a minha concordância. A partir disso eu consigo perceber se a concordância está sendo feita de forma correta ou não. É o que a questão me pede. A questão me pede para identifique os termos na sentença, você vai lá e vai identificar. E justifique sua concordância, caso haja. Se houver alguma frase dessas que não tenha concordância, vocês vão justificar. Esta frase não está concordando porque está ferindo a regra de... E vocês vão dizer por que está ferindo a regra. Tranquilo? Muito fácil, muito simples. Então, tudo bem. Na próxima aula, nós iremos fazer a correção dessa atividade, aprofundamento do conteúdo e tirar dúvidas. Até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.